A teoria que vem sendo falada no contexto atual, em função do problema gerado como a pandemia do Covid-19, a teoria keynesiana, ela se encontra no livro que o autor deixou de 1936, pode ser encontrado aqui no seu contexto original lá no Google Biblioteca, ou então em várias publicações de diversas editoras na língua que desejar. O título é A Teoria Geral do Emprego, do Juro e da Moeda, né? Esse autor também é conhecido pela teoria que ele criou, que foi a teoria da TIR, taxa interna de retorno, que não é objeto desse trabalho, mas a taxa interna de retorno ela mostra o quanto um projeto, um investimento tem de taxa máxima de retorno. Bem, aqui a questão central é exatamente identificar na teoria keynesiana a relação entre os diferentes agregados. São os agregados como a poupança total do país, o consumo total das pessoas, a demanda total das empresas, o gasto do governo, o comércio exterior, que entra o total de exportação e o total de importação, como esses agregados eles interagem e formam exatamente o que o Keynes chamou de equilíbrio do pleno emprego. A teoria ela se resume basicamente numa equação. É o consumo agregado mais o investimento estrutural de preferência, né? Investimento para gerar processo produtivo, o gasto do governo, que é o gasto em bens e serviços, né? Não são gastos, digamos, para fundo perdido de forma nenhuma, é para gerar pujança na produção, né? Para deixar infraestrutura para ser empregada num processo produtivo, né? Como estrada, por exemplo, porto. E aqui nós temos o comércio exterior, né? A exportação de bens e serviços, né? Tudo que é exportado pelo país, e como soja e petróleo e outros produtos, e também os serviços, como serviço de turismo, né? Quando o turista vem aqui no Brasil, ele usa o serviço de táxi, o serviço de hotel, restaurante. Da mesma forma, a importação de bens, o que nós importamos, né? Importamos ali gasolina, por exemplo, importamos serviços quando as pessoas, os brasileiros viajam para o exterior, eles estão consumindo serviços do outro país, né? Restaurante, hotel, por exemplo. Esse conjunto ele forma a demanda agregada. Vale a pena falar de dois elementos separados. Aqui, um deles é o consumo agregado, que é o consumo total de bens e serviços das pessoas de um país, né? Esse consumo ele tem uma influência muito forte da chamada renda agregada, que é a renda média, digamos, do país, ou a renda individual quando você analisa uma pessoa. Sabemos que diretamente o aumento de renda gera aumento no consumo de qualquer cidadão. A taxa de juros é um elemento preponderante também, ele afeta a decisão de consumo. A taxa de juros aumenta, então fica mais caro comprar a prazo. Então as pessoas elas adiam o seu consumo. A inflação, à medida que os preços vão subindo, então isso, portanto, é a inflação, que é o aumento do nível geral de preços. Então os preços sobem, ou seja, existe inflação, portanto as pessoas elas vão consumir cada vez mais antecipadamente, né? Não vão deixar para depois porque fica muito mais caro. O salário, à medida que o salário diminui, ele perde poder de compra, né? Ele pode perder poder de compra por causa da inflação, pode perder poder de compra por causa da taxa de juros e por causa da chamada renda média da renda agregada, né? Ele pode sofrer queda e, portanto, salário baixo indica consumo também menor, né? E os preços de uma forma geral, né? Sobretudo preços de produtos básicos para o cidadão, como serviços de água, serviços de telefonia, serviços de internet, por exemplo. Isso então afeta a decisão de consumo do cidadão.
E uma outra questão que são as políticas econômicas. Esse é um pouquinho mais complicado, mas de uma forma geral, você tem dois grupos importantes. Política monetária, então se você diminuir a taxa de juros e aumentar o crédito nas mãos das pessoas, o consumo aumenta. E a política econômica fiscal, né, ou chamada política fiscal. Então, se você diminuir os impostos, diminuir a cobrança de imposto, então os preços ficam mais baixos, sobra mais dinheiro na mão das pessoas e elas então passam a consumir mais. Ou então, aqui dentro da política fiscal existe a despesa do governo, o gasto do governo. Então, se o governo gastar comprando bens e serviços, encomendando obras, né, construção, por exemplo, isso aumenta o emprego, isso aumenta o nível de renda e então, portanto, melhora o consumo agregado das famílias de um país. E o outro elemento que vale a pena falar é a questão da poupança, né? Com o nível de poupança que as pessoas possuem nesse caso, né? E aqui pode-se considerar, por exemplo, não só a poupança das pessoas, o quanto que as pessoas economizam, guardam, e esse recurso que elas depositam em um banco, por exemplo, deixam guardado, eles podem ser usados como fonte de investimento, principalmente quando são empregados em investimento produtivo, né? Por exemplo, construir porto, construir estradas, investir em ampliação de fábricas, em novas fábricas. Então, tudo que gera possibilidade de produzir, de gerar emprego, de gerar renda. Então, isso é interessante para o país. Mas a poupança não é só isso. O petróleo que o país possui é uma poupança. Os minerais que o país possui também é uma poupança. Os recursos que estão na floresta, por exemplo, os recursos dos mares, né, também são recursos importantes e representam poupança para o país. Os fatores de influência da poupança, quando se trata da poupança dinheiro, principalmente, né, aquilo que as pessoas guardam. A renda, então, se as pessoas tiverem um aumento de renda, elas podem consumir, mas há uma tendência para que aumente o recurso de poupança. A taxa de juros, aqui não quer dizer taxa de juros para o cidadão aumentar a taxa de juros e ele vai guardar dinheiro, não, muito pelo contrário. Aqui, taxa de juros baixa fomenta o nível de poupança, né? A inflação, quanto menor a inflação, as pessoas gastam menos consumindo bens e serviços, então sobra mais recurso para a poupança, né? O aumento do salário aqui também possibilita aumento de dinheiro para a poupança. Diminuir preço também sobra mais dinheiro. As pessoas gastam menos do seu salário para comprar as coisas e sobra mais dinheiro para poupar, né? Agora, as políticas econômicas. Então, você tem lá uma política fiscal, redução de imposto possibilita gerar mais poupança, por exemplo, né? Agora, a aplicação da poupança, ela é uma importante fonte de investimento, principalmente para a produção, né? Para gerar, digamos, um aumento na produção, então uma fábrica nova, ampliação de fábrica, para a empresa comprar maquinários, para o governo construir estradas, porto, aeroporto, enfim, tudo que representa infraestrutura para gerar a produção. E também é uma fonte de recurso para a habitação, né? Construir casas, né, para as pessoas, né? Não só casas populares, mas uma habitação de uma forma geral, né? Investimentos em saúde e investimentos em educação, né? Para conhecimento, para fazer com que a sociedade melhore a qualidade de vida e a qualidade também da sua mão de obra, né? De uma forma geral, a relação gráfica é exatamente essa. Então, você tem um chamado menos A da poupança, que é exatamente quando você tem aqui o nível de renda ou produto igual a zero, né? Quando então aqui você tem o nível de renda ou produto igual a zero, então exatamente você não tem produção, não tem banana, não tem coco, não tem peixe, não tem petróleo, não tem nada. Então você tem aqui um chamado menos A, né? Menos A, que é a sua poupança. Ele vai, naturalmente, se juntar ao gráfico do consumo, que o gráfico do consumo
ele tem exatamente esse formato. O consumo ele começa aqui nesse A positivo, porque quando somamos esse A do consumo mais esse A da poupança, ele gera o equilíbrio keynesiano que é igual a zero, né? Então, a renda ela será igual ao consumo do cidadão mais a poupança, né? Então, somando os dois, você vai ter exatamente o equilíbrio keynesiano. É uma abordagem interessante quando pensamos no contexto atual. O contexto atual ele é muito semelhante ao que foi vivido em 1929 com a quebra da Bolsa de Nova York, em que se seguiu 10 anos à frente, chamado a Grande Depressão, né? Esse foi o período em que o Keynes ele surgiu com a sua teoria, né, que ficou denominada teoria keynesiana, em que aqui o setor privado, né, ele não vai investir na economia por duas razões. Uma é a insegurança, né, do momento, as pessoas não estão comprando, as pessoas não têm emprego, não têm renda, portanto, o investidor ele não vai gastar os seus recursos num cenário incerto. E, por outro lado, quem tem que puxar essa cadeia de produção, essa cadeia de geração de renda, essa cadeia de investimentos, quem tem que fazer é o governo. O governo é que tem que ser essa mola, não, esse elemento central para juntar investimentos, juntar emprego, juntar renda, juntar produção e fazer com que a economia comece a andar sozinha novamente, né? Então aqui vamos supor que estejamos exatamente nesse contexto do Covid-19, né, que é o fato gerado pelo coronavírus, em que as pessoas estão em casa, não estão produzindo, não estão consumindo basicamente o que é essencial, né? Então você não tem grandes movimentos na economia. Boa parte do comércio fechado, boa parte das atividades econômicas paralisadas, né? Então estamos partindo para um cenário sem produção. Cenário sem produção indica sem renda, né? Portanto, também não tem produto, não tem bens, né? Não tem sapato, não tem calça, não tem arroz, não tem feijão, enfim. Para sobreviver, o que as pessoas vão fazer? As pessoas, sem dúvida nenhuma, ela terá que consumir o que tiver disponível, né? Então aqui estamos supondo que haja um peixe, portanto o peixe ele está lá no rio, está no mar, então a pessoa não produziu, a pessoa não criou aquele peixe, ele está lá, na força da natureza. Uma fruta que esteja disponível na floresta, né? Então, aí, nesse caso, não foi objeto de produção. Não houve emprego de mão de obra para criar esse peixe, para produzir essa fruta, né? Ela está lá, disponível, né? Portanto, esses elementos, eles representam a poupança do país. Representam a poupança do país, né? E é óbvio que essa poupança será transformada em consumo. Então, ela será transformada em consumo. O caso do peixe vai entrar aqui no prato do cidadão, né? O cidadão vai consumir. Então, essa poupança será consumida, né? Só que o que a teoria keynesiana diz? A teoria keynesiana diz que o governo, então, aqui, ele tem que partir para produzir ajudar, me perdoe, na produção de novos bens e serviços. Então, aqui é o papel do governo, né? Então, o governo tem que entrar ali encomendando bens e serviços e distribuir para a sociedade, por exemplo, né? E aí, então, os investimentos eles começam a aparecer e a economia começa a rodar, porque a economia tem que rodar, né? Se uma ponta para, a economia tende a diminuir o ritmo até parar, né? E no caso que nós estamos vivendo do coronavírus, é um momento muito perigoso que podemos cair aí num período de grande depressão, como ocorreu em 1929. Nesse caso, algumas alternativas, né, que foram também empregadas no período da Grande Depressão em 29, que para o momento atual o governo é que tem que puxar essa fila, né? Então o governo pode hoje adotar um critério de renda mínima, então como tem feito alguns países, né? Exemplo da Venezuela, exemplo da própria França, que não está distribuindo
grande quantidade de recursos, mas tem, por exemplo, a supressão de pagamento de prestação de imóvel, aluguel, taxas de água, luz, né? Então isso já ajuda o cidadão a ter dinheiro para alocar na compra de alimentos, né? E o governo tem condições de fazer como foi feito em 29, né? Transformar o país num grande canteiro de obras, né? Chamar as empresas, contratar pessoas, né? Para ampliar estradas ou construir novas, né? Enfim, transformar num grande canteiro nesse contexto para poder, então, ajudar no crescimento econômico do país, né? E retomando essas obras de infraestrutura, né, aí gera emprego, o cidadão tem renda, vai consumir e a economia começa a andar sozinha, né? E nesse ponto temos como exemplo refinarias de petróleo, né, que gera o emprego, gera mão de obra, gera condições de refinar querosene, refinar combustível de uma forma geral, ampliar estradas ou construir novas, né? Construir escolas, porque aí você gera ambiente para conhecimento, ampliar porto, né? Porque nossos portos precisam de investimentos, porque o mundo está trabalhando com navios de 100 mil toneladas e nós temos praticamente 90 ou 95% dos nossos portos não recebem esses navios porque eles não estão preparados para isso, né? Ou então construir portos novos. A mesma coisa os aeroportos, né, para fazer o movimento de importação e exportação, eles rodar a economia. Pode liberar crédito via banco, né, ou cartão de crédito, né? Você pode, por exemplo, autorizar os bancos a ampliar o limite de crédito, cartão de crédito também ampliar limite de crédito. Pode, num período, digamos que é um período de guerra, né, o período exatamente esse que se aproxima ao que foi visto em 29, né, 1929, com a Grande Depressão, é um período em que você pode suspender impostos e taxas por um certo período, né, renegociar dívidas, enfim, tem que fazer com que o cidadão tenha liquidez, né, para ele poder consumir na economia e sobreviver também, né? Incentivar iniciativas produtivas, né, com crédito, então verificar BNDES, por exemplo, tem linhas de crédito para fomentar empreendedores, né, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, ou mesmo o próprio setor privado, né? Facilitar a importação de componentes, principalmente de infraestrutura, né? Componentes que vão ajudar a aumentar a capacidade produtiva, né? Um novo equipamento para produzir mais, por exemplo, matéria-prima, recursos técnicos e tecnológicos que sejam aplicados no sistema produtivo. Dessa maneira, a economia, então, ela volta a crescer, né? E existem outras N saídas, né, no âmbito da política fiscal e política monetária, conforme a teoria keynesiana ela foi aplicada na Grande Depressão e o mundo tem trabalhado com ela. E agora, mais do que nunca, se percebe que o modelo neoliberal com participação mínima do Estado, esse não funciona, né? Tem que realmente ter uma intervenção forte do governo. O governo tem que injetar liquidez nessa economia para sair desse período crítico de queda brutal da atividade econômica local e no mundo também.